como essa, lembra do mestre Pimba e os ensinamentos do mestre Pimba passaram, e hoje uma pessoa faz uma coisa como essa. Então é por isso que lá na UNB a capoeira entrou no currículo de educação física, de licenciatura. Só que o estudante de educação física lá tem uma informação sobre a história da capoeira, né? Tem uma informação sobre a capoeira como cultura, a identidade da capoeira com as manifestações culturais e folclóricas brasileiras. Então, o aluno de educação física lá sai chamados nas escolas para fazer palestras e tudo mais. Quer dizer, é um trabalho de simbiose, um vai ajudar o outro. E agora, com o curso de especialização em capoeira na escola, pós-graduação, que o João participou, a Ana participou, o Dionísio também. Então, um curso que está dando condição para que possa discutir sobre capoeira. Todo mundo vai escrevendo suas monografias, vai ter seus trabalhos. Então, gente, a capoeira no DF está se desenvolvendo de uma forma acadêmica tão grande que quem não acompanhar isso vai estar por fora. E eu estou dizendo para vocês que eu estive conversando com o aluno do Dionísio domingo, o Boquinha, estive conversando com ele no domingo. Olha o que ele falou para mim, se isso não é resultado do trabalho do Dionísio. Ele falou comigo: pois é, André, eu estou terminando o segundo grau agora, ano que vem eu vou fazer vestibular para educação física, vou fazer educação física para dar aula de capoeira melhor e tal, porque olha, eu fui numa academia ali para dar aula de capoeira, aí me perguntaram: traz o seu currículo amanhã aqui pra gente. Aí já, tá vendo? E o Dionísio já está fazendo essa discussão com os alunos dele. Daqui a um tempo, gente, com certeza, ele não está. É breve. Para dar aula de capoeira, vai ter que apresentar currículo. E aquele que tiver mais cursos, porque capoeirista, para sentar aqui e ficar ouvindo, já fica perguntando logo. Ontem, na nossa roda lá, foi divulgado esse evento de hoje. Aí um aluno levantou a mão e disse assim: e vai ter roda de capoeira? Quer dizer, o aluno não senta para ouvir. Aí, de repente, passa uma vergonha, só para encerrar. Passa uma vergonha que eu vi. Eu era professor de português, estava dando aula no Gama. Aí um mestre de capoeira foi chamado para fazer uma apresentação de capoeira. Aí de manhã ele foi lá, levou a turma toda. Aí todo mundo sentado, os alunos, mas era de primeira a quarta série, só pivetinho, só pequenininho. Aí, olha, professor, vem aqui o professor para fazer uma apresentação de capoeira. A professora chegou, a diretora apresentou ele e tal, não sei o que. Oh, beleza, tal, pois é, a capoeira, nós estamos aqui com o grupo, vamos apresentar para vocês, etc, etc. Aí tá, começou a apresentar. Aí foi a festa, todo mundo gostou. Aí à tarde eles foram chamados. Só que à tarde eram alunos de 7ª, 8ª série e 2º grau. Aí estava todo mundo sentado e tal, ele chegou de banca com todo mundo lá. Aí começou ia se apresentar. Aí a diretora da escola apresentou, aí um aluno lá do fundo, lá atrás: eu posso fazer uma pergunta para o mestre de capoeira? Aí o mestre: não, pode fazer. Aí, de onde surgiu a capoeira? Ela é brasileira ou ela é africana? Bom, os negros vieram da África, né? Mas a capoeira, ela nasceu, não sei, eu não tenho certeza se na África tinha capoeira, mas aqui no Brasil, bom, eu não sei. Aí, som. Alô, som. Aí tá, aí daqui a pouco um outro levantou, mas vem cá, por que tem berimbau na capoeira? Porque de onde veio? O berimbau já nasceu junto com a capoeira, quando começaram a jogar, já tinha. Aí ele, bom, eu não sei. Aí outra pergunta, ele não sabia responder nada. A diretora percebeu que ele estava ele ficou amarelo, verde, vermelho, azul, cor de abóbora. Então ele não sabia nem, só não colocou a mão no bolso, porque a badal não tem bolso, né? Para ele ficar e se esconder. Então o que aconteceu? A diretora percebeu que ele estava tão enrolado, e eu já fazia capoeira nessa época na UNB. Aí eu fiquei envergonhado por ele. Aí a diretora chegou: não, seguinte, gente, o mestre aqui veio apresentar a capoeira. Outro dia ele veio aqui para conversar sobre capoeira com vocês, né, mestre? Ele, sim, então, graças a Deus. Aí saiu e começou a jogar capoeira. Quer dizer, a gente está vendo que a sociedade não está mais comprando gato por leve, não. Quer dizer, esse agora, ele até falou assim: depois procura, eu dou aula em tal lugar, tal. Quer dizer, muitos alunos já sabiam que eu fazia capoeira na época. Aí ele falou: poxa,
que mico que aquele mestre lá pagou, né? Só sabe jogar capoeira, falar de capoeira nada. Então é isso, gente. Por quê? Porque não participa dessas coisas, não lê, não discute, não se informa. Esse mestre de capoeira, esse praticante de capoeira, está fadado, ó, a ficar relegado. Então é importante para todo mundo que está aqui começar a estudar. Oi? Exatamente, né? Participação, certificados e tudo mais, e a gente aprende muito, tá bom, gente? Então é por isso que a capoeira está na escola, para isso, né? Não é só para ensinar movimento não, tá, pessoal? Obrigado, valeu. Obrigado, né? Eu vou aproveitar a lembrança do Dionísio e perguntar se alguém gostaria de falar alguma coisa, porque nós estamos chegando próximo já ao horário marcado para a palestra do mestre. E gostaria de saber se alguém gostaria de falar alguma coisa, dar uma palavra para nós. Hein? Deixar começar, porque o sol está chegando aí ainda, né? Tem uma. Então tá, então se ninguém passar a palavra, o mestre Milton Freire de Carvalho, mestre Onsativo. Camarados, eu sou capoletê, era a palavra que faltava. Capoletê é a escolha da sociedade, porque eu sou capoeira. Eu fui um capoletê na Bahia. Se vocês quiserem se vingar deste pesadelo de 30 minutos, 25, 30 minutos, vocês têm que pegar o polêmico, o esquisito, a federação, na pessoa do Paulão, e baixar o porrete deles, que estes é quem são responsáveis pela minha presença aqui. Eu vim aqui a convite destes réus que eu falei agora. E, pegando a cola, como diz o meu companheiro, eu escrevi aqui umas bestidades que eu peço paciência para ouvir. Capoeira na escola. A propósito de se querer programar o ensino da capoeira na escola, com o intuito apenas de colaborar com os professores do ramo, vimos mostrar algumas experiências já levadas a efeito por especialistas do assunto. À guisa de sugestões, tomamos a liberdade de emitir algumas considerações no particular que poderão trazer subsídios para os estudiosos da capoeira. A razão de ser a capoeira foi o tronco. Prestem atenção o que é. A razão de ser da capoeira foi o tronco, foi a chibata, foi os maus tratos que motivou a capoeira. Perguntei lá na África, lá não tinha isso, lá existia uma forma comunal. O negro de lá ia para onde queria. Aqui no Brasil, o único confeito do negro era uma foice para trabalhar, uma chibata, um bacalhau. A razão de ser da capoeira, como eu disse, foi o tronco do trabalho forçado, sob os açoites, que eu diga a lei da perpetuação da espécie e da conserveira. Na África, como disse atrás, não havia esta motivação. Vez que os seus habitantes possuíam livre-arbítrio de ir e de vir, dado a seu regime que era
o comunismo primitivo ou a forma comunal. A capoeira é uma defesa. Lá nas savanas da África não havia motivo algum para se praticar qualquer defesa, pois a liberdade era total. Diga-se de passagem que o primeiro partido político fundado pelo escravo chamava-se capoeira, que era a luta contra os desmandos, contra os senhores colonizadores. O capoeirista não só lutava contra a exploração do homem pelo homem, mas contra a falta de liberdade. Filosofia esta só em 1789 surgia na França. Até dentro da biologia, disse que a função é quem faz o órgão. Dentro das categorias da dialética, conclui-se que a capoeira é um fenômeno, um efeito e não uma causa. Como também a capoeira é uma necessidade e não uma casualidade. Existem na capoeira diferenças conceituais, como em tudo. No que tange a capoeira, até a terminologia é diversificado entre autores e praticantes. A fim de amenizar os percalços, há que levar a capoeira à escola, seguindo um único programa de aprendizagem, instrução e formação de hábitos. O indivíduo no estágio inicial pouco ou nenhuma atividade exerce no meio educacional, apenas acompanha à distância o processo de ensino. Isto se dá pela falta de adequação sobre o assunto. A educação hoje faz parte de um movimento estrutural que modifica o aspecto do mundo no desequilíbrio tradicional das sociedades. O conceito educação depende do sistema mental ao qual a pessoa obedece, aplicando-o sobre o processo educacional. A educação é um processo dinâmico e contínuo. Daí o professor que o diga. O conceito educacional depende do sistema mental ao qual a pessoa obedece, aplicando-o sobre o processo educacional. A educação é um processo dinâmico e contínuo em virtude das mudanças sociais, assumindo tarefas de preparar o indivíduo para a vida, ensinando-lhe as práticas para resolver os problemas sociais, no sentido de desenvolver o comportamento democrático e fazer com que ele próprio se convença da cooperação. Deve absorver os novos conhecimentos, equipando-os para novas funções, habilitando-se a acompanhar as mudanças para assim poder viver no mundo atual. O que uma pessoa compreende por educação depende em parte do seu sistema mental. Um sacerdote, um biólogo, um professor, um artesão pode encontrar definições muito diferentes, mas o modo de produção é quem dá o caráter, as forças produtivas para vindicar melhor relação de produção. Aprender a modificar a conduta anterior. O aluno passa a pensar diferente e formar nova conduta. Treinar dentro da nova cultura é de um novo processo. Processo é uma sequência de acontecimentos. No caso de aprendizagem, o processo possui os seguintes elementos básicos. Estímulo é o primeiro elemento da noção recebida através dos seus sentidos, que produzem sensação no corpo. São em número de 5. O organismo responde aos seus estímulos, não exercendo qualquer controle ou resposta. Para que mude o comportamento, é necessário acontecer alguma coisa contra o tempo em que o estímulo é percebido.
O organismo tem que percebê-lo e interpretá-lo para então responder. Resposta é uma reação do organismo ao estímulo. A resposta é o quarto elemento do processo. Dada a resposta, ela é tida se o organismo percebe as consequências satisfatórias e rejeitada no caso contrário. A aprendizagem se fundamenta em vários princípios que condicionam a eficácia do desenvolvimento do processo. Condições de aprendizagem. Aprendizagem, forma e idade. Há quem pense que idade avançada haja em declínio de aprendizagem, como existe na capacidade física, emoção e personalidade do aprendiz. Estas condições envolvem três aspectos: liberdade, espontaneidade e atividade do educando. No que diz respeito à liberdade, entende-se como livre determinação sobre os motivos lógicos e racionais. A criança vai para a escola em perfeita coerência com os ditames do professor, enquanto que o adulto vai com pontos de vista diferentes do mestre. O adulto tem mais experiência e a aprendizagem ocorre mais rapidamente quando a matéria estudada se relaciona com a experiência. A aprendizagem é apoiada nos motivos existentes na mente do adulto. A motivação é uma condição essencial e permanente na aprendizagem buscada, sempre no próprio assunto em estudo. Motivo é toda a força interior que leva a ser, agir e agir. É o ponto inicial da cadeia de atividades, cessando logo que a satisfação venha a ser atingida. Para descrever tipos de motivo, usam-se vocábulos como vontade, necessidade, impulso, desejo, ânsia, atitude, propósito e ideal. São os chamados elementos propulsores que nascem e desenvolvem dentro do organismo. Estes tipos são despertados dentro do organismo pelos incentivos externos trabalhados pela experiência. Os motivos desempenham três funções: vitalizadoras, selecionadoras e orientadoras, segundo as quais o motivo dirige a atividade do indivíduo na direção da meta que visa alcançar. Os principais tipos de motivação que derivam do indivíduo ou do objeto. A motivação na aprendizagem é essencial, é o fulcro do processo de aprendizagem. Sem motivação não há aprendizagem. Para se conseguir que o indivíduo aprenda, será necessário despertar sua atenção, criando o necessário interesse, estimular seu desejo de conquistar o resultado buscado. A aprendizagem vem a ser um processo dinâmico, contínuo e seriado ou gradual, envolvendo a responsabilidade do aprendiz, na qual